Oi gente, meu nome é Tara Vanderlei e esse é a minha videoanálise sobre o caso do The Metropolitan Opera. Antes de qualquer coisa eu queria pedir desculpa pelos latidos, provavelmente daqui a pouco meus cachorros latiram aqui, mas por enquanto é só a vizinhança. Bom, o texto inicia com uma citação que me chamou muita atenção, porque essa citação tem referência para mim na questão da democratização do acesso à cultura. E aí, no caso, a democratização do acesso à ópera me fez ter uma curiosidade sobre o texto. Afinal, essa é uma pauta pessoal minha. Eu acredito que a gente tem uma cultura muito de exclusão, a gente ainda define muito que o clássico é para as pessoas cultas e o popular, o de rua, o brega, é para a galera que não tem escolaridade. E isso me incomoda um pouco, né? Mas vamos lá. A dita cultura culta está para um grupo cultural e elitista, enquanto a cultura de rua, dos pobres, está para uma cultura para quem não tem escolaridade, como eu já falei, foi o que eu escrevi aqui. E esta é uma realidade, mas há muito do que se aproveitar na rua, no popular, e o conteúdo do clássico também não é tão difícil, não é impossível que alguém do popular entenda. E isso me faz lembrar dois casos completamente específicos. O primeiro caso é quando eu fiz mobilidade acadêmica na UFPA, e no Pará tem a questão da aparelhagem, tecnobrega, que ficou conhecido, provavelmente vocês já ouviram falar, por conta da Gabi Amarantos. E aí a gente tinha uma matéria que era sobre sociedade e cultura, e a gente queria trazer uma discussão para a sala de aula. E uma das pessoas que a gente levantava o ponto era a Gabi Amarantos, que eu tinha um fácil acesso lá com algumas pessoas. E tinha gente que dizia, não, porque tecnobrega, porque aparelhagem, não tem nada a ver, isso não tem como a academia ouvir essas pessoas. E era uma coisa que me incomodava demais, por diversas questões, porque acredito que é, sim, uma forma de comunicação, uma forma de cultura, uma forma de expressão, mas eu acho que o principal ponto era por essa questão completamente elitista. E aí, um segundo ponto foi que, há pouco tempo, o meu namorado, que não é uma pessoa, meu Deus do céu, completamente escolarizada, culta e tudo mais, e que é do interior, me falou que ele foi uma vez do concerto de ópera aqui em Manaus. Aqui a gente tem um grande festival de ópera também. E ele falou que foi lá e ficou completamente apaixonado e disse que, meu Deus, que coisa linda e tudo mais. E que ele não fazia ideia de que era assim e que era tão legal. Porque existe esse distanciamento. Então, eu começo o meu vídeo, já tô falando um tempão, né? Mas eu começo meu vídeo falando desse ponto, da democratização do acesso. Então, eu provavelmente vou falar tudo aqui indo de acordo com o Gelber, acho que é assim que se pronuncia o nome, que é um cara que, pra mim, é um cara visionário, é um cara que pauta sempre essa democratização do acesso. Acredito que eu faria algumas outras coisas diferentes, mas vamos por parte. O meu próximo ponto aqui, na verdade, ele vai pro final do texto. Quando termina o texto, eu me senti um pouco órfã, porque mesmo eu entendendo que o estudo de casos, ele não existe uma resposta, ele não tem uma conclusão, não disse é um caso de sucesso, eu fiquei tipo, e agora? O que foi que aconteceu? Continuou ou não continuou? Como boa curiosa, fui lá no Google e vi que ainda continua, né? Que as transmissões continuaram. Então, se as transmissões continuaram, provavelmente deu certo. E eu fico feliz por isso, porque eu acredito que as pessoas possam ter mais acesso. Mas aqui a gente não tá falando sobre acesso, a gente tá falando sobre o marketing, sobre essa divulgação, se o que ele fez eu faria ou não. Mas sim, E o que me alegra, porque ao ler o texto eu me senti meio que uma torcedora, assim. Eu não fui nem um pouco crítica ou um pouco... Eu fui um pouco crítica, mas eu digo, eu não... Meu Deus, me fugiu completamente a palavra. Eu levantei uma bandeira e pronto. Eu queria muito que tivesse dado certo, porque eu gostei de todas as ações que ele fez, por essa questão pessoal. E aí no final... eu fiquei assim, mas eu sou uma completamente entusiasta desse processo de democratização. Eu sou uma completamente entusiasta de tentar, do experimentar. Eu sei que nem sempre numa organização a gente vai poder ficar tentando, ficar experimentando, mas eu acho que esse era o momento. E que, como funcionária pública, eu vejo que, não só no funcionalismo público, tá? Mas o funcionalismo público, a gente já tem conhecimento disso, que algumas pessoas vão deixando as coisas, já tá desse jeito, sempre foi assim, então vamos deixar passando.
E quando a gente fala de coisas completamente tradicionais como a ópera, provavelmente isso iria acontecer. E eu não tenho dúvida que os comentários eram sempre, isso aqui tá virando uma Broadway. Eu tenho certeza, ainda mais que ele levou um cara da Broadway, um produtor da Broadway, né? E eu acredito, como relações públicas, que todo novo público pode ser moldado e tudo mais, né? Vamos lá. E a cultura de ópera também poderia. Como eu falei, aqui em Manaus existe um magnífico festival, existe um magnífico Teatro Amazonas, provavelmente vocês já ouviram falar de Manaus pelo Teatro Amazonas ou vice-versa, e um festival de ópera. E o festival de ópera daqui, ele tem um tapete vermelho, ele é incrível, ele é lindo, mas as pessoas daqui pouco conhecem. E aí foi feita uma coisa parecida um pouco. Algum secretário de cultura pegou e colocou telões de ópera nos terminais de ônibus, terminal de integração, aquele que você desce, pega o outro ônibus sem pagar nada. Não sei se isso acontece nas demais cidades. E aí ele conseguiu fazer com que as pessoas tivessem um contato um contato primário com a ópera. Eu acho isso incrível, porque como eu falei no caso do meu namorado, muitas pessoas têm preconceito, acham que é chato, acham que é difícil de entender, acham que só algumas pessoas vão conseguir entender, talvez nem queiram entender. Mas aí a gente tá falando de um público específico, o público que não conhece ópera, é um público que ali o Guelb queria trazer. Mas aí que eu acho que foi o pecado do Guelb. Quando ele fala, por exemplo, dos idosos, quando o texto fala dos idosos que estavam na fila para comprar ingressos mais baratos. Ele falhou no seguinte, eu acredito, porque na verdade o texto não fala sobre isso, né? Ele não conheceu quem eram as pessoas. Ele não fez o estudo do público cativo. Pra mim, essa foi a maior falha dele. Ele precisava entender quem eram as pessoas, como elas se comportam, e aí trazer um novo público. Então, eles tinham dois públicos. O público que já frequenta e o público que não frequenta. Então, ele tinha que trabalhar com o público que já frequenta e trabalhar de forma diferente com o público que não frequenta. Porque esses dois públicos podiam ser choques, e provavelmente eles seriam um choque de interesse. Um público que gosta de ópera, um público que é dito mais refinado, um público que tem dinheiro, a um público que não conhece absolutamente nada, a um público que é jovem, a um público que é talvez barulhento, a diversas coisas. Porque, por exemplo, no texto ele fala que as pessoas que tiveram acesso à ópera nos cinemas foram pessoas que já gostavam de ópera, mas não moravam em Nova York. E aí, então, ele não levou um público novo, mas sim ele deu acesso a pessoas que estavam distantes, o que também é sensacional. Tá. E aí, né, no livro, ele começa o primeiro capítulo do livro, o Kotler falando que o que torna o marketing é estar em constante evolução. Eu acredito que foi isso que o Guelb fez. E aí, outra coisa que eu acho que eu faria talvez um cartão, algo que fidelizasse aquele público que eu já tinha, pra depois trabalhar com o novo, né, pra poder ter dados dele. Mas eu acho que a gente dava pra fazer também, assim como ele fez a questão dos backstage e tudo mais, eu acho que dava pra fazer talvez um site falando sobre ópera, com curiosidade. E aí no primeiro capítulo do livro também ele fala que a Johnson & Johnson fez o babycenter.com, que é um portal sobre bebês para pais de primeira viagem. Eu acho que seria muito viável fazer um portal de ópera com curiosidades, com grandes profissionais de ópera, com áudios para fazer download, coisas que fizessem com que a ópera tivesse mais presente na vida das pessoas. Do mais, eu acredito que foi algo inovador e eu sou muito fã da inovação. Se não deu certo, provavelmente ele mudou algumas coisas porque continuou, né? E pra mim o Guelb tá de parabéns, porque a gente tem que ver as coisas com um olhar mais holístico mesmo, a gente tem que sair do comum. Se a ópera fosse só algo contínuo, algo antigo, se a gente se prender só na tradição, a gente não vai ter mudanças e isso é muito ruim e a gente não dá acesso para novas pessoas. Bom, tchau!